Orientação da criança, capítulo 53. A responsabilidade da igreja. A igreja como vigia. O Senhor deseja usar a escola como auxílio aos pais na educação e preparo dos filhos para esse tempo que está diante de nós. Portanto, lance a igreja mão da obra escolar de maneira fervorosa e dela faça o que o Senhor deseja que ela seja. Deus indicou a igreja como atalaia, a fim de ter um cioso cuidado dos jovens e crianças e como sentinela ver que o inimigo se aproxima e dar o aviso de perigo. A igreja, porém, não se compenetra da situação. Ela dorme enquanto está de guarda. Nesse tempo de perigo, pais e mães devem despertar e trabalhar como se tratasse da própria vida, ou, de outra maneira, muitos dos jovens estarão para sempre perdidos. A lei de Deus deve ser exaltada. A igreja tem uma obra especial a fazer no educar e preparar suas crianças, a fim de que, frequentando outras escolas ou em outros convívios, não venham a ser influenciadas pelos que têm hábitos corruptos. O mundo está cheio de iniquidade e de desprezo pelas reivindicações de Deus. As igrejas protestantes aceitaram o sábado espúrio, o filho do papado, e exaltaram-no acima do santo e santificado dia de Deus. Cumpre-nos tornar claro a nossos filhos que o primeiro dia da semana não é o verdadeiro sábado, e que sua observância, depois de nos haver sido enviada à luz, quanto ao dia verdadeiro de descanso, está em plena contradição com a lei de Deus. Obreiros capazes preparados para Cristo. Como igreja, como indivíduos, se queremos estar isentos de culpa no juízo, devemos fazer esforços mais liberais para o preparo de nossos jovens, para que possam estar mais aptos para os vários ramos da grande obra confiada às nossas mãos. Devemos formular planos sábios, a fim de que a mente engenhosa dos que têm talento possa fortalecer-se e disciplinar-se, e tornar-se polida da maneira mais excelente, para que a obra de Cristo não seja estorvada por falta de hábeis obreiros, que a façam com fervor e fidelidade. Todos devem partilhar das despesas. Que todos partilhem das despesas. Cuide a igreja que todos quantos devem receber os benefícios da escola a frequentem realmente. As famílias pobres devem ser ajudadas. Não nos podemos chamar verdadeiros missionários se negligenciarmos aqueles que, mesmo às nossas portas, se encontram na idade mais crítica, necessitados de nosso auxílio, a fim de adquirir conhecimento e experiência que os habilitem para o serviço de Deus. O Senhor quer que empenhemos os maiores esforços na educação de nossos filhos. Aliviar a carga financeira dos jovens que estão estudando. As igrejas de diversas localidades devem sentir que pesa sobre elas a solene responsabilidade de preparar jovens e educar talentos a fim de se empenharem na obra missionária. Quando virem na igreja pessoas que prometem tornar-se úteis obreiros, mas não se podem manter na escola, devem assumir a responsabilidade de as enviar a uma de nossas escolas missionárias. Há nas igrejas excelentes capacidades que precisam ser postas no serviço. Há pessoas que prestariam serviços proveitosos na vinha do Senhor, mas muitos são demasiado pobres para adquirir, sem auxílio, a educação que lhes é necessária. As igrejas devem considerar privilégio tomar parte em custear as despesas dessas pessoas. Os que têm a verdade no coração sempre são liberais, prontos para ajudar onde é necessário. Esses abrem o caminho, e outros lhe imitam o exemplo. Se há alguns que deviam fruir o benefício da escola, mas não podem pagar toda a pensão escolar, mostrem às igrejas sua liberalidade, ajudando-os. Um fundo escolar para o curso superior. Que se crie por meio de generosas contribuições um fundo para o estabelecimento de escolas destinadas ao desenvolvimento da obra educativa. Necessitamos de homens bem preparados, bem educados, para trabalharem pelo interesse das igrejas. Devem apresentar o fato de que não podemos confiar em que nossos jovens vão a seminários e colégios estabelecidos por outras denominações,
de que os devemos reunir em escolas em que não seja negligenciado seu preparo religioso. Dar para as missões sem esquecer os de casa. Darão os membros da igreja os meios necessários para avançar a causa de Cristo entre os outros, deixando os próprios filhos promoverem o serviço e obra de Satanás? Ao mesmo tempo em que devemos empregar esforços ardorosos em favor das massas que nos rodeiam e promover a obra nos campos estrangeiros, nenhuma porção de trabalho neste sentido pode desculpar-nos da negligência pela educação de nossas crianças e jovens. Devem ser preparados para serem obreiros de Deus. Tanto os pais como os professores devem, por preceito e exemplo, incutir de tal maneira os princípios da verdade e honestidade no espírito e coração dos jovens, que estes se tornem homens e mulheres firmes como aço para com Deus e sua causa. Orar com fé. Perguntará alguém, como devem ser estabelecidas essas escolas? Não somos um povo rico, mas se orarmos com fé e deixarmos o Senhor agir em nosso favor, Ele abrirá diante de nós o caminho para estabelecermos pequenas escolas nos lugares afastados, destinados à educação de nossos jovens, não somente nas escrituras e estudos intelectuais, como também em muitos ramos do trabalho manual. Levantemo-nos e edifiquemos. Devemos estabelecer a obra na devida forma aqui em Crystal Springs, Califórnia. Aqui estão os nossos filhos. Permitiremos que sejam contaminados pelo mundo, pela sua iniquidade, seu desrespeito aos mandamentos de Deus? Pergunto aos que planejam enviar os filhos às escolas públicas, onde estão sujeitos a se contaminar. Como podereis arriscar-vos a tanto? Desejamos construir um prédio de escola de igreja para os nossos filhos. Devido aos muitos pedidos de recursos, parece difícil conseguir dinheiro suficiente ou despertar suficiente interesse para construir um prédio escolar pequeno e conveniente. Disse a comissão escolar que lhes arrendaria alguma terra pelo tempo que quisessem usá-la para fins escolares. Espero que se desperte o suficiente interesse para nos habilitar e levantar um prédio onde os nossos filhos possam ser ensinados na palavra de Deus, que é o sangue e a carne do Filho de Deus. Não vos interessareis pela construção desse prédio escolar, no qual se deve ensinar a palavra de Deus? Ao lhe ser perguntado quanto desejava dar para a escola em trabalho, certo homem disse que se nós lhe dessemos $3 por dia e cama e mesa, ele nos ajudaria. Mas não queremos ofertas dessa espécie. Auxílio nos virá. Esperamos ter um prédio escolar no qual se possa ensinar a Bíblia, em que se possam oferecer orações a Deus e no qual as crianças possam ser instruídas quanto aos princípios bíblicos. Esperamos que todos os que possam colaborar conosco desejem ter parte na construção desse edifício. Desejamos treinar um pequeno exército de obreiros nesse lado da colina. Ajudar com o trabalho e financeiramente. Sabemos que todos se interessam pelo êxito desse empreendimento. Que os que têm tempo vago deem alguns dias ajudando a construir esta escola. Ainda não foram feitas promessas suficientes para pagar simplesmente o material necessário. Alegramo-nos pelo que já foi dado, mas agora pedimos que cada um se lance a esta questão com interesse, para que logo tenhamos um lugar onde os nossos filhos possam estudar a Bíblia, que é o fundamento de toda a verdadeira educação. O temor do Senhor, a primeira das lições a ser ensinada, é o princípio da sabedoria. Não há razão para que essa questão se arraste. Que cada um procure ajudar, perseverando com incansável interesse, até que a construção seja terminada. Que cada um faça alguma coisa. Alguns talvez tenham de se levantar bem cedo, às 4 horas da madrugada, para ajudar. Geralmente começam a trabalhar antes desta hora. Logo que clarear o dia, alguns podem começar a trabalhar na construção, dando 1 ou 2 horas antes do desjejum. Talvez outros não o possam fazer, mas todos podem fazer algo para demonstrar seu interesse em possibilitar aos filhos serem educados numa escola onde possam ser disciplinados e preparados para o serviço de Deus. Sua bênção certamente repousará sobre todo o esforço dessa espécie. Irmãos e irmãs, que fareis para ajudar a construir uma escola de igreja?
Cremos que cada um considerará um privilégio e uma bênção ter esse prédio escolar. Peguemos o espírito da obra dizendo: levantar-nos-emos e edificaremos. Se todos lançarem mão à obra, unidos, logo teremos um prédio escolar no qual, dia a dia, será ensinado aos nossos filhos o caminho do Senhor. Ao fazer o melhor que podemos, a bênção do Senhor sobre nós repousará. Não nos levantaremos e edificaremos?